No vídeo de hoje eu vou te falar por que as relações matrimoniais, as relações conjugais, são as relações mais profundas que existem. Elas são as mais profundas por um motivo muito específico, que é o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, e por ser a relação mais profunda das nossas vidas, é a relação que nós mais devemos cuidar, dar atenção e mais devemos ter noção, a real dimensão do que se trata essa relação. Ouso dizer que vivemos um tempo onde a relação conjugal ela foi rebaixada a um nível de equivalência com outros tipos de relação, com relações de amizade, com relações entre pais e filhos, sendo que por ela possuir uma característica muito pessoal, muito específica, ela ocupa uma categoria completamente diferente. E eu espero que através desse vídeo aqui você abra os olhos e a sua percepção para o que eu considero como a real dimensão, a real importância e a real profundidade da vida matrimonial, da vida conjugal. Afinal, é a partir destas relações justamente onde uma família se cria e onde crianças serão concebidas, educadas e onde esses novos seres humanos formarão a base da sua estrutura psíquica, do seu conjunto de crenças, das suas virtudes morais e de todas as suas habilidades pessoais e interpessoais. Ou seja, a família ela tem um papel fundamental para a formação dos cidadãos. Então, nesse sentido, a família ela tem um papel político muito importante. Político no sentido de a família ela forma os cidadãos. Além deste papel político fundamental, é a partir da família onde os seres humanos serão formados e esses seres humanos que serão os cidadãos, serão as pessoas que comporão a polis, a cidade. Por isso que a família tem um caráter político muito importante. E além disso, do ponto de vista pessoal, individual, né, não apenas social, a família é a relação mais profunda que existe. Sem mais delongas, vamos aqui dar continuidade ao nosso vídeo. Olha só esta novidade, ó. Agora nós temos leituras aqui acompanhadas comigo e de onde eu vou extrair os argumentos que eu te trago aqui, ok? Ih, tô vendo que minha mão tá manchada aqui, ó. Meu filho de 2 anos de idade me pintou. Enfim, hoje eu trouxe para vocês este livro aqui, Mapa do Mundo Pessoal, do Julián Marías. Julián Marías, ele é um filósofo espanhol, com o prefácio do Ítalo Marcílio. Neste livro, o Julián Marías ele traz uma ideia que justifica o porquê que eu acredito que o casamento é a relação mais profunda e mais pessoal que existe. Mais importante, inclusive, do que a nossa família de origem, obviamente, ok? Vamos lá, prestem atenção nisso aqui, acompanhem comigo, tá? Ó, o futuriço, olha o que ele diz aqui. A vida humana é futuriça, está orientada ou projetada para o futuro, é antecipação de si mesma, portanto, imaginação mais ou menos rica e detalhada de algo que não existe, mas que se vê como por vir. Olha que bonito isso aqui. A nossa vida, ela não é suficiente apenas com aquilo que nós vivemos hoje, mas há em nós sempre uma pontinha de esperança, um olhar que se volta para o futuro, que se projeta para o futuro, e este olhar que se projeta para o futuro é aquilo que faz com que nós nos motivemos, que nós vivamos todos os dias. Então, ao mesmo tempo que nós vivemos resolvendo as coisas do aqui e do agora, nós, ao mesmo tempo, estamos direcionados para o futuro, a essa dimensão futuriça.
Ao projetar-me, eu me imagino não somente com a insegurança de se continuarei vivendo no prazo dessa minha imaginação, daquilo que eu imagino para o meu futuro. Aqui já começa a aparecer, inclusive, o tema da morte, né? Enfim, de nós diante da morte. Mas vejo-me também como uma outra pessoa, alterado pelo transcurso do tempo e pelas mudanças da circunstância física e, sobretudo, humana. Isso significa que a realidade é insuficiente, ou dito com outras palavras, que no humano aparece uma ideia inteiramente nova do que é a realidade. Então nós temos essa característica que a nossa concepção de realidade, ela se volta também para o futuro. Vou ler um pouco mais à frente. Quando vemos uma pessoa que é alguém insubstituível para nós, e não somente inconfundível, acresce-se a esse exame, o exame que fazemos das pessoas, algo bastante distinto. Ainda que seja uma pessoa que vemos com muita frequência, até mesmo cotidianamente, ou seja, nossos familiares, nosso cônjuge, nossos filhos, mas também pessoas que nós vemos cotidianamente, as pessoas do trabalho, o porteiro do prédio, enfim, o gari que tira o lixo todos os dias na mesma hora. Então, quando nós olhamos para essa pessoa, mesmo que cotidianamente, buscamos nela não só onde ela está hoje, mas aonde vai. Nós a vemos como futurista também, em si mesma e em relação a nós. Olha só, nós vemos essas pessoas como projeto. E que pessoas? As pessoas de nosso convívio, as pessoas que nós consideramos que temos relações de fato pessoais. E aqui o Julián Marías traz uma ideia muito interessante. É a ideia de que as relações se tornam cada vez mais pessoais na nossa vida, na medida em que, quando nós projetamos futuro, nós projetamos o futuro com essas pessoas. Quanto mais nós vemos essas pessoas no nosso futuro, mais pessoais se tornam as nossas relações. Essa é a ideia que o Julián Marías quer trazer aqui, ó. Os graus e formas dessa paradoxal presença do futuro, está aí o paradoxo, ok? São as verdadeiras e mais profundas articulações das relações pessoais. Olha só que interessante. Vamos lá. Esse livro aqui é excelente. Recomendo que você leia, inclusive. Mapa do Mundo Pessoal, tá? Agora eu vou trazer algumas anotações aqui para você. Aqui, o Julián Marías está falando sobre futuro. Nós vamos usar uma outra palavra. Projeto. Preciso melhorar minha letra, eu sei disso. Eu vou dar uma outra palavra para isso, ok? Biografia. E eu quero trazer aqui para vocês uma visão sobre o ser humano que vai fazer, inclusive, com que vocês entendam por que eu considero o casamento, o matrimônio, a relação mais profunda que existe. Quando nós olhamos para um ser humano, nós nos deparamos com uma realidade humana que ela é composta por níveis de profundidade, vou dizer dessa forma. A primeira coisa que nós temos contato com alguém é com o seu corpo, ou seja, eu vejo essa pessoa. Eu tomo contato com seus atributos físicos e a partir desses atributos eu já faço uma leitura sobre essa pessoa. Depois disso, ao conversar, ao ter mais contato com essa pessoa, ao ganhar mais intimidade com essa pessoa, seja um cônjuge, seja um amigo, seja o porteiro do prédio, nós começamos a perceber algo nesta pessoa que é distinto do seu corpo, que é o seu universo interior. E aqui eu vou colocar duas palavras, que são as emoções e são as ideias que essa pessoa concebe sobre a vida e sobre a realidade. Mas, olha só, há um outro elemento presente na vida humana, que é este elemento aqui.
que o Julián Marías nos apresenta? O futuro. Ao mesmo tempo que essa pessoa é um corpo, são as emoções, são as ideias que ela concebe, essa pessoa também é um projeto. É algo a acontecer. E onde é que entra aqui o casamento? O casamento das relações humanas é a relação mais profunda. Quando nós nos relacionamos, por exemplo, com o porteiro do prédio, o acesso que nós temos a ele é um acesso apenas ao corpo. Não que eu toque este porteiro, às vezes eu dou um toque de mão, às vezes eu olho ele, às vezes eu só ouço as suas palavras, então é o acesso limitado ao corpo, ao mundo sensível. Conforme eu converso com a pessoa, né, aquelas conversas, todo dia eu tô vendo o porteiro, eu começo a conversar com ele, ô meu amigo, como é que você tá? Bom dia. E ele começa a se abrir. Poxa, meu casamento não vai bem, minha mãe tá doente. Você começa a ter acesso às emoções. Você começa a ter acesso ao conjunto de ideias, de crenças, aos símbolos culturais que essa pessoa ela concebe em si. E na relação conjugal acontece da mesma forma. O primeiro contato que nós temos é o contato com o corpo. Nós vemos a pessoa, nós achamos essa pessoa atraente e queremos nos aproximar. De repente, começa a nascer algo aqui. Começa a nascer emoções. Começa a nascer afeto. Começa a nascer desejo de continuidade, de permanência. E se essa permanência ela continua, nós começamos a perceber que há ideias que são compatíveis, que visões sobre a vida, que símbolos culturais são compatíveis, até que chega um momento em que nós olhamos para essa pessoa e falamos assim: é com esta pessoa que eu quero passar o resto dos meus dias. E quando isto acontece, significa que agora há um outro tipo de conexão, não mais uma conexão do corpo, não mais uma conexão das emoções e nem das ideias, mas agora sim há uma conexão biográfica. Há um desejo de que o meu futuro, de que o meu projeto de futuro, agora ele esteja intimamente entrelaçado com o futuro da pessoa que eu amo, com o futuro da pessoa com que eu casei. E este futuro significa que agora a biografia de ambos estarão entrelaçadas. Este é o casamento. De todas as relações humanas, o casamento é o único compromisso biográfico que nós fazemos. Por mais que nossos pais tenham nos dado a vida e graças a eles estamos aqui, os nossos pais eles não nos criam para que nossa biografia esteja atrelada a ele pelo resto da vida. Nós já carregamos a biografia dos nossos pais no nosso sangue. Isso já está dado aqui em nós. Não é fruto de uma escolha, é fruto do destino. Agora, um casamento, ele pede para que haja um entrelaçamento biográfico ativo, não herdado, escolhido, fruto da nossa vontade, fruto da nossa liberdade. Então, o casamento é este compromisso que livremente eu assumo com outra pessoa, certo? Essa é a dimensão do casamento. Não à toa, para concretizar toda essa ideia aqui que eu estou te passando, nós temos um rito, um ritual onde eu entrelaço a minha biografia, eu prometo a minha biografia, eu prometo que a minha biografia se dirija em direção a outra pessoa, que a minha biografia ela seja comprometida com a realização biográfica de outra pessoa através desse rito que vai envolver o testemunho das pessoas que nós amamos, da nossa comunidade, dos amigos e da família. Nós fazemos um rito, uma promessa diante do outro, diante do cônjuge. E para os casais que são religiosos, uma promessa espiritual, um selamento espiritual diante do próprio Deus, ok? Então, olha
a dimensão do casamento. Este é o casamento. Um casamento que ele vai envolver uma união no nível mais pessoal, no nível mais profundo, que passa pelo corpo, que se envolve com as emoções, que compartilha ideias e se compromete com uma biografia. Este é o casamento. Vou voltar aqui para o vídeo do nosso querido Julián Marías, para o livro do nosso querido Julián Marías. Vou repetir aqui uma frase, olha só. Os graus e formas dessa paradoxal presença do futuro são as verdadeiras e mais profundas articulações das relações pessoais. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer aqui é que quanto mais biograficamente falando, uma pessoa está comprometida ou envolvida no nosso projeto biográfico, mais essa relação se torna pessoal. E se o casamento é o maior comprometimento biográfico que nós fazemos, logo o casamento é a relação mais pessoal que nós temos e a relação mais comprometida que nós nos comprometemos, a que ocupa o primeiro lugar de prioridade. Eu espero que este vídeo tenha feito sentido para você. Quero saber o que você acha desse formato de vídeo, onde eu apresento textos, onde eu faço minhas anotações aqui para que você possa ver. Enfim, quero saber sua opinião sobre isso. Nos vemos num próximo vídeo. Te agradeço por ter chegado até aqui. Até a próxima. Um grande abraço.